Então, bom dia a vocês. Vamos começar a aulinha de hoje sobre tratamento da doença renal crônica. O tratamento, ele se baseia muito no estadiamento. O estadiamento define muita coisa do tratamento. Óbvio, né? Não é uma atitude mecânica, só porque está naquele estágio não precisa de outras coisas que tenham nos outros estágios. Não existe isso. A avaliação é paciente a paciente, mas o guia de tratamento, baseado no estadiamento, já indica muita coisa. A avaliação tem que ser individualizada, paciente a paciente. Mas existem pilares. Esses pilares, deles a gente não foge. Então, lá no guideline, né, se vocês olharem, tem o Step 3, né, que é Treat of CKD, que é terceiro passo, tratamento da doença renal crônica. E aí ele tem essa primeira tabela no qual ele diz, no estágio 1, o que é que a gente faz? Aí tem uma listona. No estágio 2, tudo que tem nesse 1, mais algumas coisas. No estágio 3, tudo que tem no 2, que é tudo que tem no 1, mais algumas coisas. E no 4, tudo que tem no 3, que é tudo que tem no 2 e tem no 1, e mais algumas coisas, certo? Percebe que é um passo a passo? Pronto. É que nem matemática. Não adianta você ver uma equação e ir para o resultado. Não, não existe isso. Existe você fazer passo a passo. Olhar cada situação e ir resolvendo à medida que o problema vai avançando, tá? Então não tem muito mistério, não. Então o que é que eu montei aqui? Eu peguei a própria tabela do cara, a própria tabela do Iris, junto com o livro e faço o slide. O que é que você vai fazer? Você pega a mesma coisa e vai botando no caderno. Garanto a você, desse jeito vai, entra na cabeça, certo? Porque aí você começa a construir o teu passo a passo. Tá? Então, no estágio 1, o que eu faço? Caso precise usar algum fármaco que seja nefrotóxico, cuidado com esses fármacos. Reduz a dose ou eleva a frequência, né? Eleva no sentido de aumenta o tempo de distância de administração, tá? Ah, mas o fármaco está lá de 12 em 12 horas. Tá, mas ele é eliminado renal. Se ele é eliminado renal e o rim não está funcionando tão bem assim, significa que ele passa mais tempo também. Não é só a meia-vida da droga, mas também a eliminação. Então, tem cálculo para isso, a gente não vai fazer isso aqui, não precisa a gente fazer isso aqui, porque não cabe aqui a isso. Vocês estão se formando clínicos gerais, certo? Mas, de qualquer maneira, se puder dispensar o uso de fármacos nefrotóxicos, dispense, retire da administração. Se for necessário para a manutenção da vida daquele animal, mantenha, mas reduza a dose, certo? Ou aumente o intervalo de aplicação, tá? Então, cuidado no uso de fármacos nefrotóxicos, corrigir anomalias pré ou pós-renais. Então, se o paciente é renal crônico e está obstruído, a primeira prioridade é desobstruir, né? Se o paciente é renal crônico e tem lá, sei lá, anemia hemolítica imunomediada, resolva a anemia hemolítica imunomediada, sabe? Então, todo e qualquer problema que possa ser pré ou pós-renal, resolva esse problema e que possa levar a alguma alteração renal. Resolva esse problema e, em paralelo, trate a nefropatia. O paciente é hipertenso, trate a hipertensão. O paciente é cardiopata arritmogênico, ele, sei lá, é um boxer que tem cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Trate a cardiopatia arritmogênica dele, certo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de tratar. Água tem que estar disponível para ele a todo momento. Pode ser que ele esteja em poliúria ou polipsia, né? Mas sempre calculado. Em média, a taxa de manutenção diária de água para um animal, 100 ml quilo dia, certo?
Então, 100 ml quilo dia. Então, o cachorro tem 10 quilos, pelo menos 1 litro d'água disponível, vai intercalando os horários. Não é para deixar uma tigela de 1 litro d'água, tá? Então, é aquela, água disponível a todo momento, mas o mais importante não é somente a água que ele bebe, mas a água que a gente administra, ou seja, fluidoterapia, tá? Monitorar SDMA e creatinina é um pilar, investigar doenças concomitantes, tratar a hipertensão. Por quê? Quanto mais hipertensão, mais proteinúria. Então, trate a hipertensão. Se precisa utilizar fármacos antiproteinúricos, e nesse caso entram os BRAs, os bloqueadores de receptor de angiotensina, né? Exemplo, losartan nos cães, né? E telmisartan nos felinos. Se for preciso, utilize. Tratando a hipertensão, reduziu ou parou a proteinúria, não precisa. Mas, de maneira geral, por muitas vezes já se inicia a administração e vai monitorando o paciente, como que a pressão responde. Certo? Nesse caso aí, a hipertensão é mandatória, a gente vai seguindo ela. Porque a gente, somando o uso do inibidor da ECA com BRA, pode ser que a gente potencialize demais, pode causar hipotensão, e hipotensão leva a hipoperfusão, e a hipoperfusão para o rim e para qualquer órgão, né? Mas principalmente para o rim, é extremamente deletéria. Tá? Com T demais sinais clínicos, ou seja, aqui são todas informações bem simplórias, né? É assim mesmo, certo? Conter sinais clínicos, então se o bicho está vomitando, fazer parar de vomitar. Se ele está com gastrite, proteger esse estômago. Se ele está com diarreia, promover uma melhora da microbiota, melhorar a qualidade da alimentação. Se ele tem alguma deficiência nutricional, corrija a deficiência nutricional. Simples, não é simples? Aparentemente, sim. Monitorar o fósforo. Isso é importante. Fósforo é importante. Abaixo de 4,6. Se vocês olharem a faixa de normalidade do fósforo, vocês vão perceber que esse fósforo abaixo de 4,6, ele está ali bem próximo dos limiares inferiores, né? Então, o objetivo é esse mesmo, porque se você largar de mão, ele simplesmente vai, tá? Então, aqui está da mediana para baixo, não está da mediana para cima. É o caso de, quando a gente olha resultado de exame de patologia clínica, o nosso maior desejo racional é olhar a tabela de referência e simplesmente seguir aquela tabela de referência. Porque está dentro da faixa de normalidade, então significa que está tudo bem. Nesse caso aqui, não. Porque para ele começar a reter fósforo 2 palitos, tá? Então, a gente precisa monitorar o fósforo e manter ele o mais próximo do mínimo necessário para a manutenção da vida. Abaixo de 4,6 é a sua meta. Sempre vai atingir a meta? Não, nem sempre. Se atingir, beleza. Se não atingir, quelante de fósforo, hidróxido de alumínio, ou ração dieta renal prescrita, seja ração comercial ou prescrita feita por um zootecnista. Sempre defendo os zootecnistas nessa questão de nutrição. Ou um veterinário nutrólogo. Óbvio, eu prefiro o zootecnista. Seguro na mão deles. Porque o cara só estuda isso, né? E tá certo, cara. Tá certo. Não precisa a gente abraçar o mundo com as pernas. A gente precisa ajudar o nosso paciente. E já tem profissional se especializando na área, certo? Então, abracemos os nossos amigos zootecnistas, eles também são nossos colegas nessas ações aqui, tá? Nutrologia clínica, extremamente importante. Zootecnistas, venham nos ajudar, por favor. Então, principal objetivo, manter o paciente hidratado, conter vômitos e diarreia, tratar hipertensão se houver, principalmente se for acima de 180 milímetros de mercúrio, tá? Cuidado com hipotensão grave. Hipotensão grave leva a hipoperfusão, pode levar a contrarregulação, principalmente do sistema nervoso simpático, e aí o paciente faz hipertensão de rebote. Aí sim é um grande problema.
que para você tratar esses quadros hipertensivos compensatórios são muito mais difíceis, certo? E hipotensão, como eu já disse, para todos os órgãos, mas para os rins, principalmente como aqui é renal, é sempre, sempre, sempre deletério, tá? Quando a gente monitora a proteinúria, seguir a tabelinha. É a mesma que está lá no guideline. Abaixo de 0,2 é não proteinúrico, faixa limítrofe, tá? Faixa limítrofe, 0,2 a 0,4 nos felinos, 0,2 a 0,5 nos caninos, tá? Esse limítrofe, se for possível, faça a relação albumina-creatinina urinária, a RAC. Se tiver macroalbuminúria, mesmo estando na faixa limítrofe, considere ele como proteinúrico, por conta da RAC. Por conta da RAC. Certo? A proteinúria, preferencialmente albumina, é macroproteína, proteína de alto peso molecular. Provavelmente ela é glomerular. E essa evolui muito rápido. Certo? Para disfuncionalidade renal, porque é óbvio, é o capilar glomerular quem faz a maior parte da filtração da coisa. A filtração é lá. A reabsorção e secreção é tubular. Certo? Só lembrar da fisiologia. Não tem mistério. Todos os senhores e senhoras são extremamente capacitados para saber disso. Certo? Caso ele esteja nessa faixa aqui, iazotêmico, proteinúria. Caso ele esteja acima de 1 e não seja azotêmico, proteinúria. Certo? Então, essa é a nossa faixa de alerta supremo. O não azotêmico acima de 0,5, abaixo de 1, a gente considera proteinúrico, principalmente quando é azotêmico. A questão é que o estágio 1, o paciente é não azotêmico. Então, na dúvida, sempre considerar acima de meio abaixo de 1, mesmo ele não azotêmico, como proteinúrico ou risco iminente, tá? Risco iminente. Por que isso? Porque pode ser que o paciente esteja em proteinúria leve, pode ser, seja uma macroalbuminúria, não seja uma proteinúria tão extensa assim, pode ser uma proteinúria transitória, né, uma macroalbuminúria transitória, que pode não ser. E esse paciente chegando para você, não tem como você adivinhar. Não tem como adivinhar. Na dúvida, sempre raciocine para pior. Porque pior do que está não fica? Pronto. Então, raciocine para pior. E no caso aqui, acima de meio, já considero como proteinúrico. Certo? Se a gente for destrinchar mais a fundo, é assim. Nem todo acima de meio e abaixo de 1 é proteinúrico, não. Preferencialmente os azotêmicos. Mas o estágio 1 é não azotêmico. Tá? Não azotêmico. Bom, então, tratar a hipertensão com o quê? Preferencialmente inibidores da ECA, enalapril, benazepril. Eles fazem vasodilatação arteriolar aferente, das arteríolas aferentes glomerulares, né? E isso para melhorar, diminuir, né? Reduzir a pressão hidrostática dentro do glomérulo, é muito bom, tá? É um efeito interessante. O único problema é que nos felinos, o inibidor da ECA, ele leva muito tempo para ter uma resposta bem satisfatória, tá? Ele é melhor em termos de ação e um pouquinho mais rápido nos canídeos. Só que ainda assim leva uma semana para ele começar a ter um efeito assim ótimo. Você atingiu o ponto ótimo do fármaco. Não é fez e pau, 12 horas está perfeito. Não.
o animal vai tentando contrarregular. O animal não, fisiologia dele, né? Mas à medida que ele vai se adaptando, a pressão ela não baixa, ela vai baixando. É diferente do bloqueador de canal de cálcio, o basilato de amlodipino. Esse ele baixa, porque ele bloqueia o canal de cálcio e ele provoca um relaxamento arteriolar, tá? Então isso aí a gente já viu lá na cardio e estamos revisando aqui. Para os felinos, o tratamento da hipertensão, o bloqueador de canal de cálcio, ele tem um efeito melhor como controle hipertensivo do que os inibidores da ECA, certo? Nos cães, ele é top também, mas a gente deixa como uma segunda arma. Obviamente, se você fez inibidor da ECA no felino e funcionou, precisa fazer um bloqueador de canal de cálcio? Não. Funcionou, segura ele, tá? Lembrando que o bloqueador de canal de cálcio ele não faz tanta vasodilatação arteriolar aferente assim, tanto quanto o inibidor da ECA. Isso ele não faz. Mas ele tem uma promoção de relaxamento, de certo modo, melhor, tá? Mas não é o melhor remédio. Não, não. Tira essa nomenclatura, melhor remédio. Ele é o fármaco ideal quando a gente quer esse objetivo. O outro é o fármaco ideal quando a gente quer aquele outro objetivo. Como efeito antiproteinúrico, o enalapril benazepril tem um efeito renoprotetor muito melhor do que um bloqueador de canal de cálcio. Tá? Belezinha? Tranquilinho? Beleza. Para tratar especificamente a proteinúria, se o foco é pura e simplesmente proteinúria, o paciente é não hipertenso, a gente pode primeiro entrar com o BRA. Losartan para os cães, Telmisartan, que é tem comercial no Brasil, né? É o Semintra, Telmisartan para os felinos, como fármaco antiproteinúrico, tá? Então, no caso de tratar exclusivamente a proteinúria, o BRA. O inibidor da ECA, ele pode ter efeito antiproteinúrico? Pode. Porque ele vai trabalhar na mesma cascata, só que aqui é no final, aqui é no começo. Certo? Então, o BRA, ele é interessante porque ele não tem um potencial hipotensor tão grande quanto o inibidor da ECA. Isso ele não tem. Agora, dá para associar? Dá. Principalmente quando o paciente é hipertenso, grave, acima de 180 milímetros de mercúrio. Aí dá. Certo? Mas o que acontece? Quando a gente faz os dois, sempre vai ter hipotensão? Não. Mas naquele paciente pré-hipertensivo pode não ser tão interessante assim. Por isso começou um tratamento para hipertensão, monitore. Monitore o paciente. Como esse paciente chega para a gente para ficar interno e fica alguns dias, inclua monitoramento da pressão arterial na avaliação dele. O ideal é que para todos os pacientes a gente faça isso. Porque pressão arterial é ou não é um parâmetro importante? É claro que é. É claro que é. Então, inclua na avaliação desses pacientes. Com mais afim, tá? Monitore o fósforo, tem que estar abaixo de quanto? 4,6. Se for o caso, dieta renal e ou hidróxido de alumínio. Certo? Por que o hidróxido de alumínio? O hidróxido de alumínio ele é um quelante de fósforo. O que significa ser quelante? Não, ele capta aquela substância e inativa a sua absorção. É como o carvão ativado, certo? Ele dá um abracinho na substância e fala, você não sai daqui, eu vou levar você embora. E vai embora no excremento, certo? Vai embora na excreção, tá? Quando a gente não tiver a possibilidade de fazer uma dietoterapia específica, porque o paciente não quer comer tanto assim, hidróxido de alumínio. Qual o problema do hidróxido de alumínio? É que ele tem um gosto de pasta de dente horrível. Para cão, é horrível. Para gato, é horrível, do horrível, do horrível, do horrível. Certo? Então,
nesse caso, é assim, como é que eu posso dizer? É meio que um mal necessário, mas é importante, tá? Porque a hiperfosfatemia, ela tende a levar o paciente a fazer ainda mais injúria renal, certo? Ainda mais. E é um marcador também extremamente importante, não somente de que isso vai causar agravamento, mas que está sendo agravado. Então, tanto como causa, assim como a proteinúria, como um sinalizador de que pode agravar ainda mais, porque outros efeitos deletérios paralelos com a hiperfosfatemia, elas vão acontecer. O que, por exemplo? Hipocalcemia, tá? Se tem hiperfosfatemia, cálcio vai embora, certo? Beleza. Há situações em que colocam os dois? Há. Nefrologista. Aí é com eles. A gente entra aqui, o hidróxido de alumínio, ó, ele manteve a dieta normal, coloquei aqui hidróxido de alumínio, calculei para ele, peso vezes dose dividido pela concentração, tá, botei aqui na dieta dele o mínimo aqui, e agora estou passando para o nefrologista. Pronto, o nefrologista vai lá e faz as correções. E a gente vai manejando com o nefrologista de mão dada. Beleza? Não tem mistério. Trabalhem coletivamente. Certo? Bom, proteção gástrica. Eu estou colocando uma porrada de fármaco aqui. Então, a gente tem, para controle de vômitos, dois pilares. Um, proteger o estômago. Dois, inibir o vômito. Certo? Proteger o estômago, aí eu tenho mais outros dois pilares. Três. Ou eu inibo a formação de mais ácido clorídrico, ou eu aumento a sensibilização das células que produzem mucina, que é o mucoprotetor do estômago, ou eu aplico um fármaco que protege o estômago mesmo. Beleza? Ranitidina, famotidina, cimetidina vão fazer a indução da produção de mucina, mucoprotetor. Certo? O omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, ele é inibidor da bomba de próton. Ele inibe a formação de mais ácido clorídrico pelo estômago. Certo? E o sucralfato, que é outro que tem um gosto de pasta de dente horrível. Mas é assim, está com azia daquela aterrorizante, tomou sucralfato, cara, passa na hora. O sucralfato, ele é um líquido com um pozinho dentro, a gente tem que dar uma misturebinha para poder fazer com que ele dilua. Pois certo, uma vez ele misturadinho e tomou, o que que ele faz? Ele adere na camada mucosa do estômago, principalmente aquela que está lesada, e aí ali ele forma uma camada protetora. Obviamente, por formar aquela camada protetora, barreira física, por formar aquela barreira física, físico-química, né? Ele também dificulta a absorção de fármaco. Então, não administrar fármaco via oral no mesmo momento que administra o sucralfato. Dá uma distância aí de 6 horinhas. Se é meio-dia, meia-noite que você administra a medicação, 6 da manhã, 6 da noite que você administra sucralfato. Certo? Dá uma diferença aí. Não precisa ser draconiano, 6 horas. 6 horas, sabe? Mas o quanto mais longe tiver, melhor. Tá? Beleza. Então, toda essa galera faz isso. Metoclopramida. Metoclopramida é um procinético que a gente pode utilizar como fármaco antiemético. Ele tem efeito procinético, ele não inibe o vômito e a náusea. A gente pode fazer sim a metoclopramida. Tanto em dose direta, em bolos, como em infusão contínua. Mas ele não tira aquela sensação de náusea. Mas a gente pode fazer. Detalhe,
A metoclopramida pode ter efeitos paradoxais. Como que são esses efeitos paradoxais? Vou explicar bem rapidamente. Às vezes a metoclopramida, algumas pessoas e animais são mais sensíveis. E aí ela pode dar uma sensação bem horrível. Não é de que eu quero me matar, não é isso. Mas se passar um trem por mim, seria ótimo. Deu para entender o que é? Beleza. Não é ideação suicida, mas é uma agonia meio estranha. Então, alguns animais podem ter esses efeitos paradoxais também, principalmente felino. Além de aqui e acolá, logo na administração, arde um pouquinho, né? Como todo fármaco dá uma ardidinha, mas ele arde um pouquinho, pode fazer o coração ali querer dar uma aceleradinha. Então, dilua bem, faça bem lentinho, não dá problema nenhum. Mas se o animal tiver esses efeitos paradoxais, ou infusão contínua, ou intramuscular, e dói, como todo fármaco intramuscular, certo? Tem também o maropitã. Deixa eu ver se ele está aqui na outra. Tá não. Maropitã, conhecido como Serenia, Marovete, conhecidíssimo. Maropitã é um fármaco mais de ação central, bacana pra caramba. Ondansetron é também um antiemético, ação central, bacana pra caramba. A questão da ondansetron, ele é um antinauseante, ele tira a sensação de náusea, assim como o maropitã. A única bronca da ondansetron é que nas doses próximas, aqui ó, tá de 0,1 a 1 miligrama quilo via oral 2 vezes ao dia, né? Beleza. Nas doses acima de 0,75 a 1 miligrama quilo, por mais do que 5, 7 dias, a ondansetrona começa a fazer efeito antineoplásico. Ela já começa a ter uma ação antineoplásica. Então, não é incomum, depois de muitos dias de ondansetrona, você começar a ver uma leucopenia severa. Isso pode acontecer, certo? E é uma leucopenia global, uma panleucopenia. Né? Não é seletiva, não. Vai tudo. Você parou de fazer, depois de uns dias, volta ao normal. Beleza. Tá? Beleza. Então, só se ligar nessa questão da ondansetrona quando você trabalhar com doses muito altas. Tá? Omeprazol eu já dei uma explicada. Hidróxido de alumínio, 10 a 30 mg quilo, 2 a 3 vezes ao dia, junto com a alimentação. Bicho comeu, faz depois. Não faça sopinha de hidróxido de alumínio junto com a ração. Aí o bicho não come. Certo? Bota a comida, tem certeza que ele comeu, depois de terminar de comer, hidróxido de alumínio. Ele precisa ir logo depois? Precisa ir logo depois. Porque ele não é o quelante do fósforo? Pronto, ele precisa abraçar o fósforo. Se a comida foi muito primeiro e ele foi muito depois, ele vai quelar o quê? Nada. Certo? Nada. Sulfato ferroso para os cães que têm anemia normo-normo, certo? Aliás, normocítica hipocrômica, normocítica hipocrômica, que aí é anemia ferropriva, sulfato ferroso é uma boa. Não para estimular a produção de mais hemácia, é para poder fazer a suplementação do ferro que está faltando no animal, a deficiência de ferro que ele tem. Obviamente, a nutrição ela tem que ser preemptiva, ela tem que ser antes da suplementação. A gente suplementa quando não consegue ofertar na alimentação. Ou quando a biodisponibilidade e a digestibilidade é ruim. O bicho não quer comer carne, não quer comer fígado, não quer... Pensando nas pessoas que estão fazendo dietoterapia natural, né? Fontes naturais de ferro, né? Não quer se alimentar disso. Beleza. Sulfato ferroso. Certo? Beleza. Eritropoietina, aí no paciente que tem anemia também, tá? Como estimulante de medula? Sim, como estimulante de medula. Por quê? Quanto mais o rim detona, menos eritropoietina ele produz, porque tem menos aparelho justa glomérular. Glomérulo está morrendo,
esses aparelhos justaglomerular também morrem junto, tá tudo juntinho ali, né? Vai fibrosar tudinho. Beleza. Eritropoetina. Tem paciente que precisa disso? Tem paciente que precisa disso. Certo? Se você vê que precisa, eritropoetina. Pode-se fazer também o decanoato de nandrolona? Pode. Pode. Éster, meia vida longa, éster de testosterona, meia vida longa, tem uma excelente ação e ele foi justamente criado para isso. Tratar a anemia do paciente nefropata. Nefropata. Certo? Falei do basilato de elodipino, inibidor da ECA, benazepril e enalapril. Tá? Bom, falado desses fármacos, essa tabelinha básica, vamos adiante. Só lembrar agora e ir puxando. À medida que for vindo fármaco novo, a gente vai explicando no caminho. Certo? Estágio 1, dieta renal. Está lá nas recomendações. Tratar a hipocalemia dos felinos. Eles fazem hipocalemia bem mais rápido do que os caninos. Tá? Então, por vezes, vai ter que suplementar potássio aqui. Interno, a gente tenta suplementar direto na veia, se for o caso. Na fluidoterapia, vai entrar o KCl. Lembrem-se, cloreto de potássio não é para matar. Cloreto de potássio, ele também é utilizado para se fazer eutanásia. Agora, no paciente nefropata que tem deficiência de potássio e não está com acidose hiperclorêmica, cloreto de potássio salva e salva muito. Certo? Salva e salva muito. Beleza? Beleza. Tratar inapetência e náusea, se presentes. A náusea, ondansetrona, maropitã. Certo? Ondansetrona ou maropitã. E aí, a inapetência, eu vou falar mais na frente, um fármaco estimulante de apetite. Não, 3 opções de fármaco estimulante de apetite. Certo? Então, manter o paciente hidratado, tratar vômitos e diarreia, sucralfato protetor gástrico, sucralfato é protetor, omeprazol, inibidor da formação do ácido clorídrico, né? Porque ele é inibidor da bomba de próton, tá? Omeprazol, ranitidina, cimetidina e famotidina, esses 3 aqui vão aumentar a síntese de mucina. Ondansetrona, maropitã para vômito, ação central, antinauseantes. E aqui, metoclopramida, procinético. Então, ele promove um peristaltismo progressivo, diminui o vômito. Certo? Beleza. Hipertensão. Aliás, isso aqui no estágio 2, né? Estágio 2. Então, manteve tudo que tinha no estágio 1. Tratar a hipertensão, se o paciente tiver. Agora é meio que uma repetiçãozinha. Proteinúria. Proteinúria eu trato com quem? Inibidor da ECA, bloqueador de receptor de angiotensina. Tabelinha. Sigam sempre a tabelinha. E foquem na proteinúria. Nesse caso, como o estágio 2, todos eles são azotêmicos, acima de meio, acima de 0,4 para felino, meio para cão, na RPC, todo ele você vai considerar como proteinúrico. A única diferença é lá no estágio 1, que de meio a 1, se for azotêmico, ele é proteinúria. Só que se ele for azotêmico, ele não é do estágio 1. Então é isso onde está o erro de escrita da coisa, mas está tudo lá no guideline. Certo? Na dúvida, a RAC, né? No caso do estágio 1. Se tiver proteinúrico, se tiver macroalbuminúria, proteinúria, sempre considerar. Acima de meio, na dúvida, sempre considere como proteinúrico. Tá? Proteinúrico. Beleza. Tratamento da hipertensão arterial sistêmica, esse a gente já falou. Tratamento da proteinúria, esse a gente já falou.
Monitorar o fósforo, a meta é a mesma, 4,6, lá pelo pé. Certo? Dieta renal hidróxido de alumínio, aqui já vai ser um pouco mais mandatório. E aí a gente segue adiante. Estágio 3. Tudo que faz no estágio 2. Manter o fósforo a 5. Certo? Já subiu. Era 4,6, agora minha meta é 5. Tratar a acidose metabólica, porque nos gatos, no estágio 2, pode até haver acidose metabólica. A gente falou ontem na aula, né, que a acidose ela é mais proeminente, mais grave nos gatos já em estágio 2 e nos cães a partir do estágio 3. O cão é menos sensível que o gato à acidose metabólica. Óbvio, o cão também dá ruim a acidose metabólica para ele. Mas para o gato dá mais ruim ainda, certo? Então, tratar a acidose metabólica, que aqui com certeza vai ter, e considerar tratar a anemia, porque no estágio 2 nem todo paciente vai ter, mas no estágio 3, se não tiver, é um milagre, tá? Então, podemos usar sulfato ferroso? Podemos, se a anemia for ferropriva. Podemos usar eritropoetina? Podemos. Qual? Aí tem um monte. Eritropoetina recombinante humana, eritropoetina... tem agora uma eritropoetina canina, alfa-poetina, enfim. Podemos. Podemos usar o decanoato de nandrolona? Podemos. Podemos sim. Certo? Só que, não se esqueçam, essa anemia pode ser por conta da deficiência de eritropoetina, porque o paciente não tem eritropoetina sendo produzida? Pode, claro que pode. Só que você tem que considerar também o paciente ter outras doenças. Se tiver outras doenças e outras causas de base associadas, às vezes o tratamento pode envolver o uso de corticosteroide, que aqui no paciente nefropata não vai ser bacana, ou o uso de, por exemplo, micofenolato mofetila, que esse a gente não vai colocar aqui não. Paciente que tem anemia hemolítica monomediada. Nesse caso, para esse tipo de paciente, é muito melhor o micofenolato, que é um imunossupressor, inclusive, do que fazer o uso de corticosteroide. Porque o corticosteroide para o rim não é bacana, tá? Não é bacana mesmo. Certo. Para o estágio 3, eu vou fazer tudo que está no 2, com relação à proteção gástrica, vou tratar vômitos e inapetência. Porque no 2, pode até ser que ele fique um pouco mais inapetente. Agora, no 3, se ele não tiver inapetente, é um milagre, certo? Ele vai estar inapetente. Ou vai ficar com um apetite mais caprichoso. Então, a gente tem que estimular. Nesses casos, quais as nossas opções de fármaco? Veja que eu não estou nem mais falando de protetor gástrico mais, certo? Quais as nossas opções que temos aí? E eu vou dar 3 para vocês. Estimulante de apetite. Primeiro, ciproheptadina. É o Cobavital. Conhecidíssimo, dá um sono da moléstia. E por que ele dá um sono da moléstia? Porque ele é um fármaco antihistamínico de primeira geração. Quem é alérgico, há muito tempo atrás, como eu, a gente tomava pra caramba Ixizine. Tinha muito fármaco de segunda e terceira geração. E o Ixizine é a mesma coisa. Você toma, dá uma fome que você come 2 travessas de lasanha e se botar uma terceira, você come a terceira. E se for o caso, você vomita para comer mais. Ele dá uma ansiedade de fome. Não é aquela ansiedade de crise, de ansiedade de não me mataria, mas se passar um trem por mim, beleza. Não é essa ansiedade. É a ansiedade de compulsão. Ela te dá uma fome compulsiva. Porque é um fármaco que ele tem muita permeabilidade no sistema nervoso central. Certo? Beleza. As gerações dos antihistamínicos, eles são justamente, quanto mais a geração passa,
menos permeabilidade ao sistema nervoso central o fármaco tem. Tá? Então, a ciproheptadina é um antihistamínico de primeira geração e que estimula muito a fome. Óbvio, dá um sono, mas o bicho come. É barato? É barato. É a melhor coisa para um paciente nefropata? Não, não é. Não, não é. Mas, ruim com ela, pior sem ela. Certo? Num paciente inapetente, é melhor morrer lutando do que não lutar e morrer do mesmo jeito. Certo? Outra coisa, por que a questão da inapetência é extremamente importante? Lembre-se, paciente que não come perde massa muscular. Perder massa muscular é também um fator claríssimo de aumento de degradação de proteína. Obviamente, está perdendo massa muscular. E aí, por consequente, pode aumentar também a proteinúria. É deletério a perda de massa muscular. Lembra do decanoato de nandrolona? Pronto. Além de estimular a medula a produzir mais célula, ele também vai funcionar como protetor da sarcopenia. Tá? Por quê? Ele é um esteroide anabolizante. Certo? Então, nesse sentido, é muito bom. Apesar da dieta desses animais, eles terem um teor reduzido de proteína, mas é um teor de proteína de alto peso molecular que é reduzido. Aminoácidos não. Ele tem que comer aminoácidos. Justamente para ter uma alta taxa de absorção e uma alta taxa de uso. O que o músculo aproveita não é a macroproteína, são os aminoácidos. Ou alguém aqui nunca ouviu falar de BCAA? Menino Ian ali, que virou Daniel, com certeza malha, então esse bicho é forte por natureza mesmo. Todo mundo aqui já ouviu falar de BCAA. O que são BCAAs? Aminoácidos de cadeia ramificada. Para que a gente usa BCAA? É justamente para inibir o catabolismo proteico do músculo, quando a gente está tentando fazer a fase de recuperação muscular após o exercício. É ou não é? É. Então, a decanoato de nandrolona que eu falei ali atrás, para esse paciente aqui, vai ser bacana para caramba. Muito bom. Muito bom. Foi para isso que ele foi inventado. Certo? Beleza. Ciprofloxacina. Bacana, vai fazer o bicho comer. Mirtazapina. Mirtazapina, a vantagem, né, é que você administra a cada 2 dias. Problemas que eu, pessoalmente, tenho com a mirtazapina. Não vou mentir, tenho medo. Que fique registrado para o pessoal do YouTube. Eu tenho medo. Por que eu tenho medo? 2 motivos. Primeiro, o uso da mirtazapina é um uso paralelo. A mirtazapina, ele é um fármaco o quê? Antidepressivo. Certo? Por consequência do efeito da mirtazapina, o animal come, porque a mirtazapina ela provoca esse efeito. Certo? É secundário. É secundário. Qual é o meu primeiro medo? É esse fato dele ser um antidepressivo. Então, ele é um fármaco potente, não dá para vacilar. Há, inclusive, até o risco da pessoa. Vai ter um tutor maluco aí que queira tomar a mirtazapina do gato dele. Pode acontecer? Pode. Não é essa a minha preocupação, porque não vem tanto fármaco assim. Pode dar BO? Pode, mas nem tanto. Meu problema não é esse. Meu problema é, faça o seguinte. Pegue uma bula de graça. Se você jogar no Google, qualquer fármaco hoje no Brasil, toda e qualquer empresa farmacêutica tem que publicar a bula
em PDF nos seus sites, de todos os fármacos. Pegue uma bula da mirtazapina e olhe lá as interações medicamentosas da mirtazapina. Esse faz parte do meu segundo medo, as interações medicamentosas e alguns efeitos adversos que, por ser um antidepressivo, ele pode modular comportamento. Então tem tutor que fala assim, ó, meu gato come, mas não é o meu gato. Tem gente que fala isso também. Isso pode interferir na adesão ao tratamento? Pode. É mais potente que a ciproheptadina? Em partes é. É menos deletério que a ciproheptadina? Relativo. Relativo. Certo? Beleza. Ciproheptadina, uma vez ao dia. Mirtazapina, uma vez a cada 48 horas. Certo? E agora, não é fazendo propaganda, que eu não ganho nada da Elanco, mas tem o Elura. O Elura é a capromorelina. O que esse fármaco faz? Ele é um fármaco que ele é um sensibilizador central do hormônio da fome, sinalizador da fome. Além disso, ele é um sensibilizador dos receptores de IGF-1. Lembra o que é IGF-1? IGF-1 é Insulin-like Growth Factor. Então, fator de crescimento semelhante à insulina. E ele é outro protetor do catabolismo proteico. Então, além de estimular a fome do paciente, ele também ajuda a inibir o catabolismo proteico muscular. De certo modo, é músculo protetor. Bacana, bacana. Muito legal. O que acontece? Esse fármaco é um fármaco extremamente concentrado, volumes para administrar para gato é bem pequenininho. E aí o gato tendo necrose de borda da língua, você fazer um comprimido de ciproheptadina é horrível. Se você diluir em soro ou em água e fizer na boca, o gato vai cuspir para fora. Esse aqui, ele tem sabor baunilha. E para gato, não sei porquê, mas dizem eles que para gato você bota e o gato simplesmente toma. E cara, eu já vi, toma mesmo. Bacana, bacana. E não vai ter aquele gosto ruim, comparado a ciproheptadina e a mirtazapina, se eu for querer diluir. Então, bacana. É líquido, super concentrado, volumes pequenos. Se o animal tiver com necrose de borda da língua ou estomatite, né? Isso aqui vai ser super bom. Ok. O problema dele, 400 pau. É. Mas é aquela. Tem um lado ruim e tem um lado bom. 400 pau, quando saiu? Há mais ou menos um ano. À medida que vai passando o tempo, lei da oferta e da demanda, quanto mais se utilizar, mais o preço baixa. Certo? Então, é aquela. Havendo a quebra da patente, ou havendo similar humano, ou havendo a... Similar não, genérico humano, né? E óbvio, a gente sempre tem que preferir fármaco veterinário porque é indicado espécie específica, né? Ou havendo a possibilidade de manipulação disso aqui, bacana. Aí é que o preço baixa mesmo, tá? Então é aquela, a gente tem que brigar, não tem que brigar com a Elanco porque botou o fármaco caro. Pô, os caras desenvolveram a droga, a gente tem que brigar com as outras que não fizeram também, certo? Esse aqui é o de gato, já tem um de cão também. Então, Elura, tá? Capromorelina. Não estou ganhando nada da Elanco. Eu nunca dou nome comercial. Eu só falo do princípio ativo, certo?
Na prova eu não quero Elura. Eu quero capromorelina. Na prova eu não quero Mirtz. Eu quero mirtazapina. Na prova eu não quero Cobavital. Eu quero ciproheptadina. Certo? Beleza. Oi? Com álcool, né? Biotônico Fontoura. Beleza. Tá bom. Diarreia e desidratação. Gente, diarreia não é sinônimo de sulfametronidazol. Que fique bem claro, diarreia não é sinônimo de sulfametronidazol. Diarreia se trata com fluidoterapia e melhorando a microbiota e promovendo motilidade intestinal progressiva e controlada. É alimento fibroso, é alimento de alta digestibilidade e boa palatabilidade e probiótico e pré-biótico, ou pré-probiótico, tá? Antibiótico e antiparasitário, somente se o paciente tiver uma infecção intestinal que necessite de antibiótico. Vão atrás de guideline de diarreia. A primeira coisa, a maioria dos quadros diarreicos, eles são autolimitantes. E a maioria dos quadros de diarreia do paciente nefropata é o quê? Enteropatia urêmica. Isso foi explicado na aula anterior? Foi. Então pega, assiste o vídeo da última aula de novo, pega o Márcia Jericó, tem uma parte lá na doença renal crônica só de enteropatia urêmica. No Nelson Couto também tem, no Ettinger também tem. Destrincha a enteropatia urêmica, porque é questão certa de eu colocar. É garantido. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Certo? Justamente para quê? Eu estou pensando na sua formação. Para quando você sair daqui, o paciente tiver diarreia e for nefropata, você não empurrar sulfametronidazol. Porque sulfa é ou não é nefrotóxico? É. Metronidazol é ou não é potencial nefrotóxico? É. E sulfa ainda tem outro porém. Sulfa tem grande risco de formar cristal, principalmente quando o paciente está desidratado. E esse paciente está ou não está desidratado? Tendo diarreia pra caramba e vomitando. Sem querer comer, sem querer beber água. Ele está uma uva passa. Primeiro objetivo de um paciente que está com diarreia, para você, tem que ser o de repor a volemia. Repor a volemia. Certo? Botem isso como regra na cabeça de vocês. E isso é só para cachorro e gato? Não, é para o cavalo também. Cavalo com cólica, o que vocês empurram para caramba do pescoço do cavalo? Soro. Soro. É o que ele mais precisa. É repor a volemia, cara. É manter o balanço hidroeletrolítico. É isso uma das coisas que mais mata na síndrome cólica, de forma secundária. A dor mata muito. Passou da fase da dor, é o distúrbio hidroeletrolítico. Mais lá na frente o paciente vai ter laminite, vai, tem uma série de outras coisas lá. Pode ser que precise de antibiótico. É claro que pode, você vai fazer abertura de intestino muitas vezes. Beleza. Antibiótico. Por causa disso. Mas o que o paciente mais precisa é repor a volemia. Tá vendo? A aula de clínica médica de canino e felino. Mas para trazer o pessoal que gosta de grandes para raciocinar do mesmo jeito, a gente puxa lá uma cólica da vida. É ou não é? O nego não fica andando com o cavalo e a garrafinha de soro para tudo quanto é lado. É. Não é mentira minha. Eu fiz pouco isso. Eu nem pisava na clínica de grandes. Eu nem pisava na clínica de grandes. Sei de nada de cavalo. Cavalo estivesse debatendo na minha frente, chama o veterinário. Eu não sei nada. Certo? Bom, fluidoterapia é o nosso pilar, seja ela parenteral ou enteral. E aí existe uma coisa chamada fluidoterapia microenteral.
bacana pra caramba, porque nela a gente fornece carboidrato, mineral, super fácil de fazer. Casos de rotina ele tem. Dá para olhar lá uma receitinha básica de fluidoterapia microinteral. Para esse paciente que está com diarreia e vomitando muito, vantagem dela é 100% líquida. E é carboidrato mais mineral. Ring lactato e um fármaco aí, É porque eu não quero dizer o nome comercial da coisa para não estar fazendo propaganda, porque isso vai para o YouTube. Tá? Mas quando você olhar o que é a diluição da fluidoterapia microinteral, você vai dizer, é só isso? É só isso. Já abre aí, Lucão, no teu caso de rotina aí. Olha lá, ou no gastrointestinal, tem lá, fluidoterapia microinteral. Busca aí. Está em apêndices. Eu acho que do capítulo de gastroenterologia. Tá? Então, fluidoterapia microinteral. Muito bacana, ajuda a diminuir a perda de velocidade, vai fornecer água pelo trato gastrointestinal, além da fluido que você está fazendo, vai ter carboidrato, vai ter mineral. Bacana pra caramba. Muito bom. Posso fazer fluidoterapia subcutânea? Posso. Não é a melhor coisa do mundo, não. Vai demorar a absorver. A gente faz, o bicho vira um camelo, aí depois aquela aguinha vai dispersar pelo subcutâneo, depois que vai absorver. Certo? Não é a melhor coisa, não. Mas tem paciente que a gente não consegue nem pegar a veia, cara. Melhor fazer isso do que não fazer nada. Melhor isso do que nada. Tá? Manter o paciente hidratado é o principal pilar no tratamento da da diarreia do paciente nefropata. Não é fazer antibiótico. Tem antibiótico aí? Não. Até porque uma das coisas que potencializam a ação da enteropatia urêmica é ou não é a ação das bactérias urease positivas. Eu falei ontem, você fazendo antibiótico, você causa ainda mais desbiose. Certo? Ainda mais. Beleza? Beleza. Diga. Sim. Hiperclorêmica? Sim. Sim. Quer falar no microfone para sair para a eternidade? Vê, fala aqui. Essa pergunta é importante. É importante. Com vocês, Valesca. Vai lá, diga, Valesca. O paciente está passando pela acidez hipoclorêmica, né? Acidose hipoclorêmica. Acidose hipoclorêmica. Hiperclorêmica. Você só tem o Ringer lactato, não tem a solução hipotônica. Vamos lá. Então, no caso da gente, só tendo ringue lactato, você não tem outra coisa, realmente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O ideal é que, quando você fizer, se você estiver numa clínica ou dono de uma clínica, você tem que fazer o planejamento de tipos de fluidoterapia que você tem que ter disponível. O problema é que está muito na cabeça das pessoas que a melhor fluido possível é a ringue lactato, e não é. O paciente, nesse caso, como ele está em acidose hiperclorêmica, pode estar em acidose hiperclorêmica, não é o ideal que a gente faça NaCl puro por muito tempo, porque vai fazer mais acidose hiperclorêmica, inclusive, né? O ideal é fazer uma solução hipotônica, 0,45. Então, o que eu faço para fazer uma solução hipotônica? Eu tenho tanto água de injeção, aquela pequenininha, como eu tenho a garrafa de água de injeção de 500 ml. Né? Então, eu vou pegar uma garrafinha de NaCl 0,9, tiro metade do conteúdo e boto metade de água de injeção. Nova. Sempre nova. O mesmo volume. Fazendo isso, eu já tenho uma solução a 0,45. Aí eu pego e tiro uma parte disso, posso desprezar ou posso fazer outra solução. Uma outra garrafinha de água de injeção,
posso pagar e fazer a solução a 2,5 de dextrose. Então, eu vou fazer uma solução NaCl 0,45, dextrose a 2,5. Fazendo isso, eu provoco uma hemodiluição e forneço mais água livre. Então, tanto não tem dextrose suficiente para provocar mais acidose, tanto não tem cloro suficiente para repor, porque ela é hipotônica, tá? Então, aquele cloro que tem ali é muito pouco. E dá tempo de eu aguardar sair a hemogasometria ou dosagem de painel eletrolítico para realizar a fluidoterapia que esse paciente precisa. A suplementação de potássio, se for o caso, ou suplementar cálcio, se for o caso, independentemente de qualquer coisa, certo? Então, a possibilidade é essa. Agora, óbvio, eu não tenho mesmo. Não tenho nada. Aí, paciência. Certo? Paciência. Como é que eu posso dizer? Não tem, se vira com o que tem. Certo? Infelizmente. Quem não tem cão, caça com pato, meu filho. Não é nem com gato. Quem não tem cão, caça com pato. Beleza? Bom, tratar a hipertensão, tratar a proteinúria. Aqui com certeza vai ter proteinúria. Não tem como não ter. Pelo amor de Deus. Se não tiver, já diria Djavan, é um milagre. Tudo que Deus criou pensando em você. Pois é. Se não tiver aqui, é um milagre. Nunca vão esquecer de Djavan. Certo? Nunca esquecer da tabelinha. Nunca esquecer da tabelinha da proteinúria. Certo? Tratar hipertensão IECA ou bloqueador de canal de cálcio. A refratariedade, isso é importante. Paciente estágio 3, que a hipertensão começa a se tornar refratária ao tratamento, tende a caminhar para o estágio 4. Certo? É certeza. Esse paciente vai ficar muito grave e aí vai virar estágio 4. Tratar a proteinúria é essencial nesse paciente, aqui não tem jeito, com certeza ele vai estar no losartan ou associado ao losartan com inibidor da ECA, certo? Monitorar o fósforo, tem que estar abaixo de 5. Vai ser difícil manter, mas tem que estar abaixo de 5. Dieta renal, hidróxido de alumínio. Não tem mistério. Estágio 4. Tudo que tiver no estágio 3. Manter o fósforo abaixo de 6. Já deu um salto. Era 4,6 no estágio 2, 4,6 no estágio 3, 5 no estágio 4, 6. Aqui, se você vacilar, o fósforo vai para a casa do chapéu. Aí a gente tem que segurar a onda. Esse aqui é o caso que muitas vezes está lá associado o danado do hidróxido de alumínio com a dieta renal, se for o caso. Certo? Já vi caso assim, prescrito por nefrologista. Se o nefrologista colocar, eu não retiro. Eu não retiro. Mas mando monitorar também, porque quelando tudo, a dieta já não tem fósforo, e eu ainda vou fazer mais quelante de fósforo, é porque o bicho está pegando. Certo? Considerar tubo para alimentação, hidratação e facilitar ou amenizar a administração de fármaco. Por que considerar tubo? Se no estágio 3, lembra quando eu falei lá da capromorelina, volume pequeno, paciente que pode ter necrose de borda da língua? Se no estágio 3 ele não tiver necrose de borda de língua, provavelmente o paciente estágio 4 vai ter. Então, ele não come porque ele está constantemente nauseado, com a gastrite / enteropatia urêmica, gastropatia, enteropatia urêmica absurda, e estando com estomatite com certeza, cara, quem nunca teve uma afta? Dá um pau assim no suco de limão para tu ver. Bota um sal em cima também.
e como uma salada cheia de vinagre, é o inferno na terra. Pois é. Então, esse paciente, a gente tem que considerar tubo, por quê? Ele já não come porque tem uma gastrite, enterite urêmica e tem estomatite. É dor na boca. É dor na hora de comer. Dor mesmo. Incomoda. E gato com dor não come. Ah, então vou empurrar tramadol. Não, amigão, não vai não. Segura a onda no tramadol. Segura a onda no opioide. Certo? A gente vai proteger. Para essa estomatite, o que eu posso fazer? Muito simples. Muito simples. Aquele sucralfato que você joga ajuda a dar uma protegida? Ajuda. Mas a gente pode fazer também dexpantenol, sem fazer propaganda, o Bepantol oral. Bepantol oral. Vai pegar, vai dar uma besuntada na boca do gato. Ele vai achar um gosto estranho, porque ele tem uma sensação na boca meio adstringente, quem já passou. Né? Que já passou na boca, alguma coisa, se teve afta, passou dexpantenol. Ele tem um gosto meio de nada com mamão verde. É um negócio meio estranho, dá uma sensação meio tosca na boca. Aí imagina a boca do gato, ela vai ficar lá, mas depois ele se acostuma. Quando o animal ele começa a perceber o alívio que aquilo dá, aí ele começa a ficar mais tranquilo, sabe? É que nem a mascrinha. Lembra da bombinha de asma que eu falei, né? Aquilo ali, quando você faz as primeiras vezes, o puff, aí tipo, ele é um barulhão. As primeiras vezes, cachorro e gato dá uma assustada gigantesca. Mas depois de um tempo que você começa a condicionar e que você faz aquilo e alivia o sintoma dele, ele começa a associar. Certo? Ainda mais cachorro. Cachorro, ele é mais esperto nisso aí. Tá? O gato, ele é mais. Não é que ele é menos esperto, ele é mais protetivo para ele mesmo, sabe? Então ele é preso e predador, né? Então ele vai, mesmo entendendo que aquilo ajuda depois de um tempo, né? Mas ele ainda assim sempre vai ficar meio ali atordoadinho. Mas é aquela, necessário, né? Para manter a saúde do animal. Beleza. Então, considera tubo, porque o paciente tanto pode estar com a boca detonada, como também, com certeza, ele não vai estar comendo nada, e aí você quer garantir que ele vai se alimentar e vai tomar líquido. Lembra da fluidoterapia microinteral que eu estava falando antes, no estágio 3? Sem tubo, dificilmente você vai fazer. Sem sonda nasogástrico-esofágica, dificilmente você vai fazer. Nesse aqui, com certeza você vai fazer nos primeiros dias, para adaptar o estômago, para não ter tanto vômito, não ter tanto volume. Você vai fazendo em pequenas quantidades no começo e tudo mais. Beleza. Para depois entrar com o hipercalórico, né? Ou a ração renal na sonda. Lembrando que sonda nasogástrica entope pra caramba, muito chato. Sonda esofágica dá para ficar mais tempo, porém, sonda esofágica tem risco maior de formar fístula. É um procedimento que tem que ter uma antisepsia cirúrgica. Só que aquela, o lado de fora você limpou. Espero que tenha limpado. Faz uma tricotomia cirúrgica, uma antisepsia cirúrgica, só que você pega, vai furar lá o esôfago. Aí é aquela, vai ter um risco grande de haver contaminação. Claro que vai. Havendo contaminação, há o risco de formar fístula, certo? Enquanto aquilo tiver ali, a limpeza tem que ser de uma ferida cirúrgica, muito criteriosa, tá? Ajuda. O paciente se beneficia e muito. E sonda esofágica não é nada de outro mundo, não. Sonda esofágica é um negócio okzinho de fazer. Beleza? Beleza. Além disso, tudo aquilo que você tiver que fazer para ele que seja via oral, já que ele pode estar com estomatite, fica muito mais fácil de fazer. O sucralfato, por exemplo, que tem um gosto de pasta de dente horrível,
Agora não vai ter gosto nenhum, porque não vai passar pela língua, vai direto para o estômago. Ok. Isso quer dizer que eu não vou deixar alimento disponível? Não, você vai deixar. Ele precisa que o alimento passe pela boca também. Ele precisa ter esse hábito de querer se alimentar. Não é só aquilo que eu boto na sonda, a comida tem que estar disponível, até porque, em caso de melhora, um dos sinais que vai aparecer para a gente é justamente o interesse, o aumento do apetite espontâneo. Inclusive, é um fator preditor para a gente de fazer a retirada dessa sonda, seja ela naso, seja ela esofágica. Certo? Beleza. Hemodiálise. Esse é o paciente que com certeza faz hemodiálise. Tá? Toda creatinina acima de 5, e o estágio 4 é acima de 5, toda creatinina acima de 5, seja na injúria renal aguda, seja na doença renal crônica, é preditivo de fazer hemodiálise? É. Ou diálise peritoneal. Lembrando, animais preferencialmente acima de 7 quilos e que não sejam cardiopatas, hemodiálise. Não tem? Diálise peritoneal. Diálise peritoneal tem o mesmo potencial da hemodiálise? Jamais. Mas é aquela, ruim com ela, pior sem ela. Diálise peritoneal também salva. Na aula de injúria renal aguda, a gente passou isso aí, já vai aparecer aqui. Transplante, esse é o paciente que se fosse humano faria transplante. Por que se fosse humano? Porque na veterinária a nossa rotina de transplante praticamente não existe. Mas é aquela, hoje, acho que em 10 anos isso muda completamente, tá? Acho que isso muda de verdade, sendo bem sincero. Inclusive, já foi feito transplante em cachorro, já, aqui no Brasil, inclusive. Mas experimental, universidade e tudo mais. Mas, assim, há muito tempo atrás. Não existe uma rotina ainda de transplante, né? Mas seria o tratamento que salva a vida desse animal, no primeiro momento, não havendo rejeição. Aí é aquela também, tem o outro lado da coisa, é o que salva. Mas quantas pessoas têm bala para pagar isso aí? Porque não é só fazer a cirurgia, que é extremamente cara, é uma cirurgia demorada, é um pós-cirúrgico complicado. O risco de rejeição, você manter o tratamento para evitar a rejeição desse órgão transplantado, também tem um custo bem elevado, tá? Transplante no SUS se faz pra caramba, mas é muito custoso. Mas salva as vidas. E tem é um organismo central de transplante que avalia o Brasil inteiro, genoma do Brasil inteiro. Se você pegar e for doador de medula óssea, se o cara te chamar hoje, você não se dispôs a ser, você vai viajar, com tudo pago. Vai lá para ZQZ, mas vai. Ou vou para São Paulo, eu vou para o Amapá, eu vou para Belém do Pará, ou vou para João Pessoa, não interessa. Os caras vão, te pagam hotel, te pagam passagem, tu vai de avião, volta de avião. Beleza, bacana. Se chamar, você vai. Você vai. E para animal, como é que vai ser? E como é que a gente vai preservar esse órgão? E como é que a gente vai puxar? Vai fazer transplante de animal clonado? Vai clonar bicho? Vai fazer que nem o filme A Ilha, que a gente vai clonar bicho para poder ter animal semelhante? Sabe? É meio distópico? Pode parecer meio utópico? Pode parecer. Mas eu acho que a coisa para o futuro pode ser que caminhe para haver a possibilidade de transplante na veterinária, tá? E com maior recorrência. Bom, terapia de substituição renal, diálise ou hemodiálise. A diálise no paciente íris CKD nível 4, que aí a creatinina está acima de 5, ou a depender da causa de base. Lembra, Valesca? Eu sempre vou puxar a Valesca porque foi no dela que veio o negócio da uva, na pergunta dela da outra aula, que veio o negócio da uva e veio o etilenoglicol. Qualquer causa que envolva nefrotoxicidade é estágio 1, não azotêmico, hemodiálise.
É estágio 2. Ele evolui muito rápido de 1 para o 2. Creatinina está subindo violentamente. Hemodiálise. Ou diálise peritoneal se o paciente não tiver indicação. Né? Fazer diálise. Diga. Se ele evoluir a esse ponto, a gente já classifica ele, porque para ele chegar na fase da falha, se ele sobreviver, ele já vai sobreviver com algum dano estrutural. A falha renal é a... Pronto. A falha é o que é... A falha ou falência renal é o que se chama de insuficiência. A insuficiência, ela é incompatível com a vida. Nos casos em que se salva o paciente de injúria renal aguda, que foi até a falha, né, até o limite da vida, quando ele recupera com algum dano estrutural. É aquela, se ele vai de novo até aqui, cara, se sobreviver, de Javan, é um milagre, certo? A questão é que quando o paciente ele sai de um quadro injúria renal aguda, grau 5, e ele foi muito rápido e conseguiu recuperar, acredito eu que tanto o veterinário que ajudou a salvar, como o responsável pelo animal, vai ter uma preocupação maior em manter o monitoramento. Ele já é estadiado pelo menos nível 1, se ele voltar a ser não azotêmico. E aí já vem para esse acompanhamento. Todinho que a gente passou dessa aula. DRC nível 1. Provavelmente ele já volta com dano estrutural. E mesmo não tendo dano estrutural, entre aspas, visível na ultrassonografia, uma vez fazendo biópsia renal e detectando dano estrutural, estágio 1. E mesmo que não detecte, bote o animal estadiado estágio 1 para fazer com que haja monitoramento. Pelo menos no primeiro 6 meses, 1 ano. Porque se ele vier de novo, e assim, a injúria renal aguda grau 5, ela é totalmente incompatível com a vida. O paciente sobreviver a um IRA grau 5 é um milagre, cara. Um grau 4 é um milagre, é muito alto. O IRA grau 4, o nível é da creatinina, da azotemia, é do DRC grau 4. O IRA grau 5 é muito além disso aqui, certo? Então, é muito pertinente a sua pergunta, mas é aquela, é a questão de PEC pelo excesso. Se não há biópsia para comprovar que não houve dano estrutural, e duvido muito que não tenha, né, porque para ele ter chegado nesse nível de injúria renal aguda, o paciente que não tinha nada e chegou no grau 5, é porque alguma coisa muito grave aconteceu e toda ferida deixa marca, concorda? Pronto. Paciente íris grau 4 vai lá fazer diálise ou hemodiálise, ou a depender da causa de base, se for menos do que isso, principalmente as nefrotoxicidades. O objetivo é que ela dê auxílio e suporte à manutenção da vida. E aí é aquela, diálise peritoneal, sempre para bicho abaixo de 7 quilos, e que seja cardiopata, a única possibilidade vai ser a diálise peritoneal. Bicho acima de 7 quilos, dá para fazer hemodiálise. Só cuidado dos pacientes que têm cardiopatias, e aí o paciente nefropata, por vezes, é cardiopata também. Aí é aquela. Tem que ser pesado sempre.
custo-benefício. Não é custo financeiro. É custo de vida mais benefício de vida. É o risco que o procedimento tem de matar o paciente. Tem coisas que a gente faz que bota o paciente em risco, sim. Tem risco que é necessário. Você tem que correr. Porque se você não correr, não salva o bicho de jeito nenhum. Tem risco que você submete o paciente que é desnecessário. Que você vai muito próximo de matar o paciente e ter uma chance muito remota de salvar o paciente. E não é algo urgente de se fazer. Aí a gente não faz, certo? É aquela, aqui é sinuca de bico. Realmente é complicado, tá? Mas é aquela, salva vidas? Salva vidas. Salva vidas. Mas tem que ter bastante cuidado? É claro que tem que ter bastante cuidado. Isso significa, logo, significa que se você quer fazer isso aqui, você tem que estar treinado, habilitado, capacitado, certo? E autorizado a fazer. Não inventa de fazer na tora. Não faça nada na porrada. Tudo que você fizer na porrada, uma hora ou outra você mata um animal de alguém. E tem animal que é só um animal. E tem animal que é membro da família. Certo? Bote isso na sua cabeça. Tem animal que é só, entre aspas, né? Para a pessoa. É só um animal. E tem animal que é membro da família. Entendeu? Então, pense nisso. E óbvio, aí no caso, para a gente, não é só um animal. É o porquê do meu diploma. Fazer veterinária sem gostar de bicho é meio complicado, né? Então, não é só, para a gente, não é só um animal. É o nosso paciente. É o nosso paciente. É o porquê do meu diploma. Certo? Beleza. Bom, isso aqui a gente já deu uma explicada lá na aula de injúria renal aguda. A gente pode fazer o uso de soluções comerciais, não é fazendo propaganda, mas tem a solução lá da Fresenius Club. Questão é que para conseguir, hoje em dia está até um pouco difícil, a solução de diálise peritoneal, por conta de limitação para a oferta humana. Então a gente pode fazer o uso também da solução 250 ml de NaCl com glicose e heparina e fazer a infusão lenta, depois fazer o resgate. Tem bomba para isso e pode fazer também o resgate por sifonamento, né? Que é isso aqui, o sifonamento. Esse catéter é um catéter de espera de humano que ele tem duas vias, uma via de descida e uma via de sifonamento. É só abrir para o lado, para o outro. A gente não mantém tanto esse catéter de espera porque manter ele limpo com o animal é complicado. Por vezes as pessoas furam mais de uma vez, por vezes alguns profissionais deixam o catéter de espera, mas aí é uma escolha individual, certo? Eu sou nefrologista? Não. Eu já fiz isso? Também não. Acho que é certo ou errado fazer? Eu acho que é bom fazer se o animal precisar. E se você tiver treinamento para isso. Eu tenho? Não tenho. Eu faço? Não faço. Não faço. Mas se você tiver treinamento para fazer, faça. Salva vidas. Salva vidas. É porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar no centro de nefrologia, certo? Eu nunca tive essa oportunidade, infelizmente. Gostaria muito. Gostaria muito, tá? Diga. É recorrente. É recorrente. Inclusive, bom, cada tratamento tem seus prós e contras, né? A diálise peritoneal tem que se fazer algumas vezes no dia, o ideal, né? Só uma vez ao dia, assim, vai surtir algum efeito, mas não é a melhor coisa do mundo. Porque basicamente você está jogando um líquido que por osmose vai puxar
excretas nitrogenadas, um outro eletrólito, e aí depois você joga esse líquido fora. Né? Você joga na cavidade peritoneal e depois você tira da cavidade peritoneal. Basicamente é isso. Não filtra nada. Não filtra nada. Então, por isso que você tem que fazer mais de algumas vezes ao dia. A vantagem maior da diálise peritoneal para o paciente é a liberdade quanto ao planejamento de logística. O cara pode viajar à vontade desde que ele tenha a solução e a bomba. Então, ele leva, vai, viaja de boa. Já um paciente que faz hemodiálise, o cara que mora em Patos e faz hemodiálise em Patos, quando ele vier para João Pessoa, ele tem que ligar para um centro de hemodiálise, marcar a vez dele. No dia que tiver lá, aí é quando ele viaja, faz hemodiálise lá, entendeu? Não, não, não. Hemodiálise é uma vez no dia. Tem paciente que faz uma vez por semana, depois de um tempo começa a fazer. É à medida que vai tendo a estabilização da creatinina, você vai começar a monitorar o paciente. Tem paciente que faz, tem paciente humano que faz hemodiálise a cada 24 horas, a cada 48 horas, a cada 72 horas. Mas entenda que esse paciente que está fazendo nessa frequência alta, ele já está com certeza na fila do transplante. Quem vai para a hemodiálise já está na fila do transplante. Quem aumenta a frequência da hemodiálise, tem gente que faz uma vez por semana. Tem cara que faz a cada 3 dias. A, o, a quantidade, né, a concentração de excretas nitrogenadas é um fator e também eletrólito também. A hemodiálise ela faz essa filtragem. A diálise peritoneal não, ela puxa por osmose, é por isso que faz mais de uma vez ao dia, certo? Bom, então isso aqui a gente já tinha explicado lá na aula de injúria renal aguda, não precisa explicar tão profundamente aqui. Eu também não é um negócio que eu cobro, eu falo a título de curiosidade para você saber que existe, certo? Bom, tudo que está lá de tratamento para o estágio 1, 2, 3 também vai estar aqui no 4, quanto a tratar vômito, a induzir a estimulação do apetite. Então tá lá as 3 galerinhas. Diarreia e desidratação, antibiótico? Não. Fluidoterapia e pré-probiótico, sempre. Certo? Certo. Beleza? Beleza. Hipertensão, com certeza o 3 vai ser hipertenso, o 4 com certeza é. O problema é que muitas vezes esse paciente aqui pode ser que seja cardiopata também. Se o 3 não for, o 4 com certeza pode ser que seja. Então é aquela, é a hora da síndrome cardiorrenal. Vai ter 2 veterinários dando a mão para manter o suporte à vida desse animal. Vai sim. Certo? Pelo menos. Pelo menos um cardiologista e pelo menos um nefrologista. Tá? Tratar proteinúria, porque com certeza vai ter. Tabelinha, tabelinha. Tratar hipertensão. Se os pacientes forem refratários, volte lá nas aulas de cardio e veja o tratamento das cardiopatias refratárias, que é o paciente classe D. E aí vocês vão ver que tem diurético, se tiver edema pulmonar, mas diurético, o paciente nefropata, e aí como é que faz? É uma guerra de 2 mundos. É o cardiologista dando porrada no nefro, o nefro dando pernada de saci no cardiologista. Toda pernada de saci é uma voadora nos peitos, né? Pois é. É briga de cachorro grande. E você, como clínico geral, fica ali no meio. Não, peraí, mas peraí. É desse jeito, né? Beleza. Monitorar o fósforo tem que estar abaixo de 6. Dificilmente você vai conseguir. Se conseguir de Javan, é um milagre, né? Mas é aquela. É um objetivo claro. E você tem que buscar esse objetivo. E esse bicho já. E 6 já é hiperfosfatemia. Saiba disso. Tá? Dieta renal, hidróxido de alumínio. Com certeza, provavelmente vai estar fazendo os dois. Esse é o bicho que muitas vezes não vai comer dieta renal. Aí agora é a hora que a gente
vai ensinar desensinando. Paciente cardiopata, classe D, que está ali no limite da vida, não quer comer ração cardio, mas ele quer comer, sei lá, só o frango, você vai deixar de dar só o frango porque ele não quer comer a dieta que você quer? Eu não deixaria. Se ele está no limite da vida e só quer comer aquele franguinho ali, ele vai comer aquele frango. Mimo mesmo. Não quero saber. Aqui, eu preciso fazer uma dieta renal? Preciso. Pode ser a comercial? Pode. Se ele só quiser comer o patê gastrointestinal, mal não vai fazer, bem também não vai. E o paciente está no limite da vida. É só isso que ele quer comer? É o que ele vai comer. Hidróxido de alumínio. Lembre-se, hidróxido de alumínio demais causa constipação. Mas é o que o paciente quer comer? Cara, é aquela. Respeite a vida, né? Se o paciente está no fio da vida e ele só quer comer aquilo, deixa ele comer aquilo. Se o responsável pelo animal vem e fala para você, ele não está evoluindo, será que ele não poderia comer isso aqui? Pode. Não é o melhor. Entende que não é o melhor? Entendo, doutor. Então, pronto. Pode. Pode. No fim do caminho, a melhor coisa é promover o conforto e o bem-estar. E o bem-estar, qualquer pouco bem-estar que exista, para quem está em sofrimento, é muito bem-estar. Certo? Concorda? Não precisa concordar comigo, mas é aquela. E o que eu estou dizendo aqui, a arrepio de muito profissional vai dizer, não, mas está errado. Está errado para você, velho. Está errado para você. É como eu disse ontem. Se eu tivesse no fio da vida, e eu tivesse que escolher entre morrer numa UTI, com um médico e enfermeira em cima de mim, empurrando meu peito, e eu estar no fio da vida, na minha cama, deitado na minha cama, com a minha mulher e meus filhos em volta, ou meus netos, o meu cachorro, o meu gato, eu prefiro morrer no meu quarto, na minha casa. Se for para escolher. Se for para escolher. Se no limite da vida eu não posso comer mais nada, eu puder comer um prato de lasanha com Coca-Cola e uma coxa de frango, vai fazer mal para mim. Mas daqui uma hora eu vou morrer. Que diferença faz? Sabe? Que diferença faz? Se no fio da vida o que pode ser feito é consolo e conforto, dê consolo e dê conforto. Certo? Beleza. Cães em estágio 1, tentar monitorar sempre a relação proteína-creatinina urinária. Se tiver maior do que 5, investigar as causas de proteinúria, tratar se confirmar, monitorar os limítrofes com RAC, com a relação albumina-creatinina urinária. Ou a tabelinha lá. Certo? Paciente acima de meio, investigue outras causas, porque pode não ser somente aquela nefropatia, pode ser outra coisa também. Investigue, tá? Além disso, corrija e trate qualquer causa concomitante, considerar a biópsia renal no paciente grau 1, grau 2, olhe lá no grau 3, tá? Como forma de identificar doenças subjacentes e sempre com especialista. Tratamento da proteinúria. Inibidor da ECA mais dieta renal. Caso a proteinúria não seja controlada com inibidor da ECA e dieta renal, associar o BRA. Por vezes, o paciente não está hipertenso, aí você não quer fazer inibidor da ECA, quer começar com BRA? Pode? Pode. Se tratar, tratou. Se não tratar, gastou. Tratamento com o BRA. Aqui, ó, Semitra.
Tratamento com o BRA, Telmisartan felinos, losartan caninos. Paciente severamente hipertenso, por mais que a hidralazina não seja a melhor coisa para tratar a proteinúria, se for emergência hipertensiva, provavelmente você vai fazer a hidralazina. Se for paciente refratário, provavelmente vai envolver hidralazina. Hidralazina pode causar hipoperfusão renal, porque vai causar uma vasodilatação bem intensa? Pode. Mas é aquela, você escolhe do que o bicho vai morrer primeiro. Se é de um quadro hipertensivo que evolui para uma cardiopatia, ou o nefro. Por isso que eu disse que é briga de cachorro grande. Em terra de saci, toda pernada é voadora. E em briga de cardiologista com nefrologista, só rola pernada de saci. Beleza? Antitrombóticos. Por vezes, um ou outro paciente pode ter ativação por vias acessórias. Lembra dos tromboxanos que estão lá inativados? E aí o paciente pode ter déficit de regulação plaquetária. Beleza. Por vezes, podem ser ativados tromboxanos por vias acessórias. E aí o paciente começar a formar trombo? Pode acontecer? Pode. Exames para diagnosticar. Tromboelastografia. E aqui é o quê? Isso aqui é o chamado coagulograma. Tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, fibrinogênio e plaquetas. Fez essa galera aqui. Tem risco de estar formando coagulação intravascular disseminada? Tem. Por que ele pode fazer isso? Por conta da acidose metabólica. A acidose metabólica pode fazer agregação plaquetária, tá? E aí a gente tem que avaliar esse paciente, se for o caso, fazendo trombóticos, pode ser necessário. Clopidogrel seria a nossa eleição como antitrombótico. Em caso de não ter clopidogrel, aí pode fazer o ácido acetil salicílico. Óbvio que irrita o estômago pra caramba. E lembrando que vocês, eu não sei se é agora que tem atividade de altacoide anti-inflamatório. Eu acho que é na de dermato que tem anti-inflamatório, não é nessa não. Mas vocês vão ver lá, quem fizer pelo Adams, a alergia quando tem AS de pirona, os altacoides. A alergia do AS geralmente é porque desvia para a via do tromboxano. Tá? E dos leucotrienos, mas principalmente para a via do tromboxano. Então, cuidado aí, porque tanto para o estômago não é muito bacana, para o rim também não é muito bacana, mas é aquela, trombo rolando, é melhor você fazer AS do que o bicho ter uma obstrução, fazer lá, por exemplo, tromboembolismo arterioso. Pode ser um tromboembolismo lá no próprio rim. E aí tudo pode acontecer, tá? Mas para usar isso, faça os testes para verificar se o paciente tem risco de formação de trombo. Se não tem risco, não faça. Certo? Monitore a resposta ao tratamento e a progressão da doença. Creatinina estável com o PC decaindo, o prognóstico é sempre bom. Doença glomerular primária, a meta é sempre reduzir a relação proteína-creatinina urinária em 50%, pelo menos, e mirando na normalidade. Dificilmente a relação proteína-creatinina urinária volta para o grau de limítrofe, principalmente quando o paciente é grau 3, aí não volta mesmo. O grau 2 pode até ser que volte. O 1 pode até permanecer limítrofe. Mas se ele desgarrou demais, dificilmente ele volta lá próximo da normalidade. Tá? Mas, óbvio, sempre perseguir a meta e a meta principal é reduzir em 50%. Tá? Creatinina elevando com relação proteína-creatinina urinária elevando, o prognóstico não é reservado, o prognóstico é mau, é péssimo, é desfavorável, tá?
ele nem tem clearance para jogar a creatinina para fora e está jogando tá fazendo proteinúria. Ele está detonando o glomérulo com a proteína e não está jogando creatinina para fora. Ele está retendo creatinina. E se retém creatinina, retém um monte de coisa, tá? Então, prognóstico é sempre mal. Caso a UPC resolva, considerar reduzir gradativamente a dose dos antiproteinúricos, seja o BRA, seja o inibidor da ECA, tá? Monitorar constantemente. Constantemente. Certo? Certo. Felino geralmente apresenta diagnóstico mais precoce. Por quê? Porque os sinais nos felinos são um pouquinho mais chamativos para o tutor, o responsável pelo paciente. Geralmente é mais criterioso e os sinais chamam mais atenção. Seja quando ele tem poliurepolipsia, seja ficar mais quieto e não querer comer nada. É mais chamativo no felino do que no cachorro, tá? Fora que responsável de felino geralmente é mais cri-cri. Então, geralmente, como faz também mais monitoramento, também faz diagnóstico mais precoce, tá? Cães têm sinais clínicos mais evidentes quando a coisa está mais aberrante. Quando a coisa está mais leve, não é tão evidente assim, tá? Mas quando ele tem demais. É porque o gato tem mais cedo. O gato tem mais cedo. Um gato, quando vomita, é uma bomba nuclear. Um cachorro, quando vomita uma vez, ninguém nem liga. Agora, quando o cachorro tem uma crise de vômito, vomita várias vezes, aí a galera, aí sim é mais chamativo. Então, nesse sentido, cão tem sinal clínico mais evidente. A poliurepolipsia do gato, ela chama atenção para o dono de gato. A poliurepolipsia do cão chama atenção de todo mundo. Certo? Então, ela é mais. O gato ela é mais aberrante para o dono de gato, porque ele vê o gato beber um pouquinho e vai embora. Beber um pouquinho e vai embora. Quando o gato começa a beber um pouquinho a mais, aí a pessoa já percebe. Certo? O cão é toda hora. Ele bebe até secar o pote. Ele bebe água, vomita água e bebe mais água. Certo? No contexto geral, em termos de volume, sim, o sinal do cão é mais aberrante. No contexto do gato, é porque o tutor de gato geralmente é mais sensível e traz mais cedo. Tá? Felinos geralmente têm progressão da doença de forma mais lenta. Contudo, o estágio 2 no felino é muito mais grave que o estágio 2 dos caninos, porque os felinos são muito mais sensíveis à acidose metabólica. Lembra que eu falei isso? Espero que lembre. Certo? Beleza. Expectativa de vida é diferente para cada espécie. Felinos, DRC grau 2, grau 3, 1 a 3 anos. Cães, a partir do grau 3, 6 a 12 meses. Se bem tratados, às vezes até mais tempo. Às vezes até mais tempo, tá? Mas a partir do grau 3, o prognóstico cai e o tempo de expectativa de vida cai bastante, tá? Porque dele ir do 1 para o 2, pode não ser tão rápido. Do 2 para o 3, okzinho. Agora, dele ir do 3 para o 4, é 2 palitos. Tá? Então, a partir do grau 3, o tempo de sobrevida cai vertiginosamente. Em progressão geométrica. E como você era da agronomia, né? Não. Não. Da zootecnia. Não? Quem que tinha que era de agronomia? Não sei quem que era de agronomia. Bom, independentemente de qualquer coisa, todo mundo aqui passou pelo ensino médio sabe que é PA e PG e progressão geométrica é um negócio exponencial. Então pronto. Cai vertiginosamente, cai exponencialmente o prognóstico do paciente, né? Muito rapidamente quando ele atinge o nível 3.
O felino, lembrando que o grau 2 do felino é muito mais grave do que o grau 2 dos caninos. Certo? Bom, finalizada a aula, é difícil, né? É longo. Esse caminho agora da nefrologia ele é bem árduo, é bem longuinho, mas se você der uma reforçada na mão, a coisa anda. Tá? É longo, mas não é impossível. Beleza? É longo, mas não é impossível. Certo? Ok, então.